Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre indígenas e africanos em São Paulo. Vou começar o vídeo de hoje elogiando vocês. Foi muito legal a contribuição que vocês fizeram quanto à atividade que eu deixei no último vídeo. Então, eu recebi vários relatos sobre monumentos, patrimônios que vocês consideram importante, que tem toda uma história, uma referência à formação, à constituição, à construção da cidade de São Paulo. Então foi muito legal. Foram todos trabalhos bem feitos, dá para ver que o pessoal deu uma pesquisada e eu gostei bastante. E futuramente eu vou usar esses trabalhos, vou selecionar alguns dos patrimônios e monumentos que vocês trouxeram como referência para fazer uma aula sobre eles, para a gente discutir um pouco cada um desses patrimônios e desses monumentos e fazer uma reflexão sobre. Então, continuem assim. Vamos começar falando sobre os indígenas. E para iniciar nossa conversa, vamos pensar na seguinte palavra: índio. Por que pensar na palavra índio? Eu vou trazer para vocês uma referência de um indígena que é um intelectual, um professor, o Daniel Munduruku. O Daniel Munduruku viveu muitos anos no Pará, junto à sua comunidade indígena, mas atualmente ele vive em Lorena, São Paulo. E o Daniel Munduruku, ele questiona essa ideia da palavra índio. Primeiramente porque é uma palavra carregada de um significado bastante negativo. Os colonizadores foram os primeiros a usar a palavra índio. Primeiro porque eles achavam que tinham chegado às Índias. Então colocaram o nome das populações que eles encontraram aqui de índio. Entretanto, a ideia do índio ela está muito ligada, vinculada à ideia do bom selvagem, aquele que não reage à violência, aquele que aceita a violência do outro, que se submete ao outro, e também ligada àquela ideia do índio como um indivíduo que não gosta de trabalhar, que é preguiçoso, que só vive na rede. Então, normalmente a palavra índio remete a esses estereótipos. E o Daniel Munduruku questiona essa palavra, porque ela realmente atribui significados extremamente negativos aos indígenas. Então, o que é preferível usar? Indígena, como eu acabei de observar. Por que indígena? Indígena é sinônimo de nativos, de povos originários. Outra palavra também que nós podemos tirar do nosso vocabulário é tribo. Porque tribo, ela dá uma ideia de algo não organizado, de algo primitivo. Então, é melhor utilizar sociedade, comunidade ou até nação indígena. Porque afinal são grupos com uma complexidade muito grande. Embora nós tenhamos fechado os olhos por muitas décadas para esses grupos, hoje nós sabemos que, por exemplo, há 307 línguas indígenas só no Brasil. Imaginem a riqueza disso. 307 línguas indígenas. Há inúmeros grupos de indígenas por todo o nosso território. Infelizmente, os colonizadores, eles contribuíram com o desaparecimento de alguns grupos indígenas. Muitos foram dizimados, não só pela violência física, como também pelas doenças trazidas por esses colonizadores. Mas os indígenas estão presentes na história do nosso território. E estão presentes na história de São Paulo, e é o que nós vamos conversar.
sobre a presença indígena em São Paulo. E essa presença, ela se dá nos próprios nomes dos bairros de São Paulo. Por exemplo, Guarulhos, Guaianazes, entre vários outros. Eu poderia ficar muito tempo aqui citando esses bairros que levam nome indígenas. Ou seja, nós temos a comprovação da presença indígena ao longo da história de São Paulo. Primeiramente, vamos pensar São Paulo a partir de dois rios, o Tamanduateí e o Anhangabaú. Nessa área, uma área estratégica, estava um grupo de indígenas, que eram os Guaianás, também chamados de Guaianazes posteriormente. Esse grupo, ele tinha como liderança o cacique Tibiriçá. O Tibiriçá, ele faz uma aliança com os jesuítas, Padre Anchieta e Manuel da Nóbrega, que vão construir em 1554 a sede do Colégio São Paulo de Piratininga. Nesse período ainda, nós vamos ter a mão de obra indígena, inclusive dos guaianazes, empregada na construção da Capela São Miguel do Arcanjo, localizada no bairro de São Miguel. Essa capela ela é um patrimônio de São Paulo. Ela foi construída em 1622. Os padres jesuítas, eles vieram para o Brasil com uma missão, que era de catequizar os indígenas. O que eu quero dizer com catequizar? Os indígenas, eles não tinham esse horizonte de trabalho e de acúmulo de riqueza. E também não eram pessoas convertidas ao cristianismo. O que vai acontecer? Os padres jesuítas, eles vêm para o Brasil para ensinar a religião judaico-cristã e para ensinar o trabalho, a ideia de trabalho aos indígenas. Então nós temos os aldeamentos, que eram locais em que esses indígenas de diversas comunidades permaneciam e eram submetidos a esse tipo de ensinamento. Bem, nós temos aí uma primeira violência, porque é desrespeitada toda uma cultura indígena, um modo de estar no mundo, e os padres estão impondo o conhecimento do homem branco aos indígenas. É importante ressaltar que os jesuítas eram contrários à escravidão indígena. Entretanto, após o fim dos aldeamentos, os indígenas, sim, eles foram escravizados. Eles passam a ser mão de obra escrava nas fazendas em São Paulo. Os indígenas, além de passar pelo processo de catequização, eles tinham que se defender dos bandeirantes. Bom, os bandeirantes eram homens organizados em grupos, eles faziam missões dentro do território brasileiro, saíam de São Paulo e iam até o interior do Rio Grande do Sul em busca de metais preciosos, de indígenas e de minérios. Os indígenas eram vendidos como escravos. Quem financiava os bandeirantes eram pessoas de poder aquisitivo, inclusive fazendeiros. Também existiram bandeirantes indígenas. Nós temos o registro dos bandeirantes, da presença desses homens em São Paulo, a partir do Monumento às Bandeiras, que assim eram chamadas essas missões, essas incursões desses homens. Então, o Monumento às Bandeiras é de 1953, ele foi inaugurado em 1953 e começou a ser construído em 1920. Uma homenagem a esses grupos. Além disso, nós temos o Raposo Tavares, que foi um dos principais bandeirantes, conhecido como um desbravador de territórios. Bom, dito isso, eu sei que eu prometi que nós iríamos falar sobre a presença africana no estado de São Paulo e faremos isso no próximo vídeo. Eu acabei estendendo um pouco esse vídeo porque a questão indígena ela é muito ampla. E eu acabei dando algumas pinceladas para vocês sobre os indígenas no estado de São Paulo.
E eu vou pedir como atividade para essa semana que vocês pesquisem um pouco mais sobre os indígenas em São Paulo, atualmente também. Que grupos estão vivendo em São Paulo? Nós temos também, eu já conferi, a questão turística. Nós temos o turismo aliado a grupos indígenas. Então, é possível visitar uma comunidade indígena em São Paulo? Existem comunidades indígenas em São Paulo? Que comunidades são essas? Como esses sujeitos estão vivendo na metrópole? E também peço que vocês façam uma pesquisa sobre presença africana em São Paulo. Nós temos que ter em mente que após a mão de obra indígena, nós temos a mão de obra africana. Então, eu gostaria de saber o que a história de São Paulo deixou como representação dos africanos em São Paulo. No próximo vídeo, nós vamos falar especificamente sobre esse grupo e eu espero que a atividade de vocês seja tão bem feita quanto a primeira atividade, referente ao vídeo anterior. Se cuidem, fiquem bem e até o próximo vídeo.